Uma mulher me pagou $1000 para fingir ser o noivo dela por 3 meses. Mas quando entrei no casamento, vi minha ex com meu melhor amigo. No meu primeiro mês no emprego novo, uma garota do meu departamento me prometeu $1000 se eu topasse ser o noivo dela por 3 meses. Eu achei que era uma pegadinha. Renée era a mulher do escritório que fazia os gerentes esquecerem das esposas. Eu era o cara novo que só falava com as pessoas sobre programação. Mas aí ela explicou que o casamento da prima que ela detestava era em 90 dias, e ela precisava de alguém alto e bonito para a família parar de pressioná-la a encontrar alguém. O que ela convenientemente esqueceu de mencionar é que a prima que ia se casar era a Sasha. A prima da Sasha, minha ex, que tinha me trocado pelo meu melhor amigo. Nós elaboramos um contrato de verdade no meu notebook, ali mesmo, sem beijos, mãos dadas só quando necessário. Terminaríamos uma semana depois do casamento e dividiríamos qualquer presente em dinheiro na proporção de 60-40, já que era ela quem estava me pagando. Ela me fez treinar minha voz de namorado no almoxarifado. Você parece estar lendo um bilhete de resgate, ela disse, ajeitando meu colarinho. Eu tive que treinar chamá-la de amor, sem fazer careta, ensaiar como nos conhecemos até nossa história ficar à prova de balas. Ela me ensinou que o pai dela gostava de futebol e que a mãe dela julgaria meus sapatos. Na primeira vez que conheci os pais dela, eu disse que nos conhecemos em uma conferência, enquanto ela disse que foi numa cafeteria. A sobrancelha da mãe dela se ergueu exatamente 1 milímetro, mas o pai dela riu e disse: "Não conseguem manter a história de vocês em ordem? Deve ser amor de verdade." Eles me sabatinaram por horas. Fui embora e eles acreditavam que eu tinha um rancho no Canadá. Na saída, Renée fez uma cena ao beijar minha bochecha, muito teatral, muito falso, mas 2 semanas depois, as coisas começaram a mudar sutilmente. No trabalho, mantínhamos distância, almoços separados, interação mínima, mas ela começou a me trazer café sem eu pedir. Apenas deixava na minha mesa com um post-it, para a performance de hoje à noite. Café com leite de aveia, dose extra de espresso, algo que eu nunca tinha contado a ela. Os jantares de família eram exaustivos no começo. Pura atuação. Mãos dadas que pareciam um aperto de mão de negócios. Sorrisos ensaiados, mas no terceiro jantar, eu já não estava mais olhando o relógio. O pai dela e eu realmente conversamos sobre futebol e a mãe dela me ensinou receitas enquanto Renée observava com uma expressão indecifrável. A noite de jogos em família mudou tudo. Quando nós acabamos com os irmãos dela na mímica, o pai dela me chamou de canto. Eu nunca a vi tão à vontade com alguém. Naquela noite, no carro, Renée estava quieta. "Desculpa", ela disse de repente. "Pelo quê?" Perguntei. "Só por tudo isso. Tudo que estou fazendo você passar." Eu pensei que ela se referia ao relacionamento falso, mas olhando pra trás, ela estava se desculpando pelo que estava por vir. Nossas conversas por texto também evoluíram. Primeiro, era só logística. Jantar às 19, camisa azul. Depois, ela mandava mensagem após os eventos de família. "Você se saiu bem hoje à noite." Depois, pensamentos aleatórios à meia-noite. Depois, "Tá acordado?" Às 2 da manhã, seguido por 40 mensagens sobre colegas de trabalho, filmes, qualquer coisa. Ela mencionava minha ex-idiota que dispensou o cara mais incrível do mundo. E eu ficava tenso. "Sério? Quem trai alguém tão incrível?" Ela insistia, observando minha reação. "Algumas pessoas cometem erros", eu murmurava. E ela desviava o olhar, culpada por algo que eu ainda não entendia. Uma noite no escritório, ambos trabalhando até tarde, finalmente admitimos. "Isso está ficando complicado", eu disse. "É só o método de atuação", ela insistiu, mas suas mãos tremiam. "Renée, você me trouxe sopa quando eu estava doente na semana passada. Aquilo não foi para a sua família." Ela se levantou frustrada. "E daí se eu me importo? Precisamos seguir o contrato", eu disse sem convicção. "Certo." Ela concordo, mas a festa de aniversário do sobrinho dela foi quando fingir se tornou impossível. Eu fiz vozes de dinossauro para fazê-lo rir, e quando levantei o olhar, Renée estava me encarando como se eu tivesse resolvido a fome no mundo. As outras mães ficavam perguntando há quanto tempo estávamos juntos, e ela ficava com um olhar terno. A degustação do bolo foi o que nos quebrou. Ela começou a soluçar por causa de chocolate versus baunilha, mas eu não conseguia entender o porquê. Eu a abracei no estacionamento enquanto ela chorava de soluçar na minha camisa. "Sinto muito, Alan. Sinto muito mesmo." E não importava o que eu dissesse, ela se recusava a se sentir menos culpada. "Fingir que me importo com você está acabando comigo." Eu finalmente admiti uma noite. Ela parecia que ia chorar. "Alan, tem uma coisa." Eu me animei, mas então ela não conseguiu dizer. "Depois do casamento", ela disse. "Conversamos depois do casamento." Foi aí que aconteceu. O jantar de ensaio foi a primeira vez que eu conheceria a prima dela, a noiva. Entrei confiante, com a mão dela na minha, pronto para encantar tias, avós e primos distantes. Eu estava genuinamente ansioso por aquilo, só para passar mais tempo com a Renée. Mas então eu a vi, Sasha, em um vestido branco pérola. Nossos olhos se encontraram, e de repente, o mundo parou. A taça de champanhe dela congelou a meio caminho dos lábios. Então a pior coisa possível aconteceu. Kian apareceu por trás dela, meu ex-melhor amigo, usando uma gravata combinando, branco pérola. Nós 3 ficamos paralisados enquanto os parentes da Renée circulavam com seus coquetéis. Renée ficou tensa, e quando olhei para ela, eu vi, era por isso que ela vinha se desculpando. Sasha veio andando furiosamente na nossa direção. Kian a seguiu dizendo: Espera, eu não consigo fazer isso." Eu me virei para a Renée. "Por favor." A voz dela falhou, mas eu já estava saindo.
deixando-a parada ali, com a mão ainda estendida para onde a minha esteve. Ela me seguiu até o estacionamento. Por favor, só aguenta o jantar. Você sabia que eles estariam aqui. Eu não sabia sobre o Kian, mas você sabia sobre a Sasha. Aquilo não foi uma pergunta. Alan, ela tentou dizer, mas eu a interrompi e disse que precisava de um tempo. Entrei no meu carro e fui embora. Ela teve que voltar para dentro e inventar alguma desculpa sobre intoxicação alimentar. Ela me mandou mensagem a noite toda. 72 mensagens e 21 ligações que eu não atendi, mas na manhã seguinte, às 4, ela apareceu na minha porta. O casamento é em 10 horas. Por favor. Ela soluçava. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Ela tremia tanto que seus dentes batiam. Mesmo estando quente lá fora, abri mais a porta e ela praticamente caiu para dentro. A maquiagem tinha escorrido pelo seu rosto em riscos pretos e seu vestido do jantar de ensaio estava amassado, como se ela tivesse dormido no carro. Os vizinhos do outro lado do corredor tinham aberto uma fresta na porta para assistir. Então eu a puxei para dentro antes que chamassem a segurança. Ela desabou no meu sofá e imediatamente começou a procurar na bolsa com as mãos trêmulas. A tela do seu celular se acendeu com dezenas de chamadas perdidas da sua família. Ela passou por elas e abriu fotos antigas do seu rolo de câmera. 2 meninas com suéteres de Natal vermelhos combinando, sorriam para a câmera, talvez com 12 anos. Renee apontou para a mais alta, com dentes perfeitos. Essa era a Sasha. Elas pareciam quase irmãs. Mesmo nariz, mesmo queixo, mas o sorriso de Sasha era maior e mais brilhante, mesmo naquela época. Renee passou para outra foto do ensino médio, onde Sasha usava uma coroa no que parecia ser um baile, enquanto Renee estava no fundo. Outra foto as mostrava em alguma festa de família onde todos rodeavam Sasha, enquanto Renee estava sentada sozinha em uma mesa ao lado. Meu peito se apertou enquanto as peças começavam a se encaixar na minha cabeça. Ela sabia exatamente quem era minha ex quando me contratou para esse trabalho de namorado falso. Ela sabia que eu entraria naquele jantar de ensaio e veria a mulher que me destruiu. Minhas mãos começaram a tremer também, mas de raiva, não de tristeza. Renee deve ter visto meu rosto mudar, porque agarrou meu braço e balançou a cabeça com tanta força que seus brincos chacoalharam. Ela tentou explicar que sim. No começo, ela só queria aparecer com alguém impressionante para fazer Sasha sentir ciúmes pela primeira vez na vida. Mas então tudo mudou quando ela realmente me conheceu. O café que ela me trazia todas as manhãs, a sopa quando eu estava doente, o jeito que ela chorou na degustação do bolo, nada daquilo era falso. Sua voz falhou enquanto ela falava sobre como Sasha sempre conseguia tudo primeiro. Notas melhores, mesmo que Renee estudasse mais. O papel principal em todas as peças da escola, enquanto Renee trabalhava nos bastidores. A promoção na empresa da avó que havia sido prometida a Renee, e quando Sasha anunciou seu noivado no dia de ação de graças, a mãe delas literalmente se virou para Renee e perguntou por que ela não podia ser mais como a prima. Fui para a cozinha porque precisava fazer algo com as mãos antes de dar um soco na parede. Meu corpo passou pelos movimentos de fazer café sem pensar. 2 colheres de pó, água até a linha de 4 xícaras. Então, peguei o leite de aveia sem nem perceber que estava fazendo a bebida dela. Não a minha. Dose extra de expresso, sem açúcar, exatamente como ela gostava. Minhas mãos tremiam enquanto eu servia, e tive que admitir para mim mesmo que havia memorizado cada pequeno detalhe sobre ela sem querer. Ela me seguiu até a cozinha e me mostrou suas mensagens de texto, dezenas de rascunhos não enviados de semanas atrás. Cada um começava com ela tentando me contar a verdade sobre Sasha. Os registros de data e hora mostravam que ela os havia escrito às 2 da manhã, 3 da manhã, logo após nossos jantares de família. Mas ela nunca os enviou porque toda vez que eu mencionava minha ex, meu rosto mudava completamente e ela não suportava ser a pessoa a me machucar daquele jeito de novo. A raiva voltou com tudo, e eu bati a caneca de café na bancada com tanta força que o líquido espirrou. Ela sabia que eu entraria naquela sala e os veria juntos. Ela sabia o que aquilo faria comigo depois de tudo que eu tinha contado sobre a traição. O dinossauro de brinquedo do Nathan estava na minha mesa de centro, onde ele o deixou na semana passada, quando eles passaram por aqui depois da aula de natação, e vê-lo piorou tudo, porque toda a família dela havia se tornado parte da minha vida. E agora tudo estava construído sobre mentiras. Renee desabou completamente, deslizando pela parede do armário da cozinha até se sentar no chão, soluçando, e ela repetia que tentou me preparar, trazendo o assunto da minha ex nas conversas para ver se eu estava pronto para encará-la. Ela pensou que poderia de alguma forma tornar as coisas mais fáceis, mas estava com muito medo de simplesmente dizer a verdade. Seu corpo inteiro tremia, enquanto ela admitia que tinha se apaixonado por mim e arruinado tudo porque era uma covarde. Meu celular começou a vibrar na bancada com uma mensagem atrás da outra, mensagens de Marcos perguntando se eu estava bem e dizendo que estavam preocupados comigo, Helena dizendo que Renee tinha saído do jantar chorando, e ninguém sabia onde nenhum de nós tinha ido, e até o pequeno Nathan tinha enviado uma mensagem de voz que sua mãe o ajudou a gravar, perguntando onde estava o tio Alan e por que a tia Renee estava tão triste. Cada mensagem fazia meu peito doer mais,
porque essas pessoas haviam se tornado uma família de verdade para mim nos últimos 2 meses. Sentei-me no chão da cozinha, em frente a ela, porque minhas pernas pareciam pesadas demais para continuar em pé. O casamento começaria em 9 horas, e eu não tinha ideia do que fazer sobre tudo aquilo. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados, e disse que eu deveria escolher o que aconteceria a seguir, e que ela aceitaria qualquer que fosse a minha decisão. O relógio no meu micro-ondas marcava 4h47, e ficamos ali sentados no chão da minha cozinha em silêncio, enquanto a cafeteira borbulhava atrás de nós. Finalmente, ela se levantou do chão da cozinha e começou a expor as opções enquanto andava de um lado para o outro no meu pequeno apartamento. A opção 1 era eu ir ao casamento e mantermos o contrato como se nada tivesse mudado. Puro negócio, ela até me pagaria um extra além dos 1.000 que combinamos, e depois de hoje nunca mais me incomodaria se fosse o que eu quisesse. A opção 2 era eu ficar em casa e ela diria a todos que terminamos. Inventaria alguma história sobre como eu não estava pronto para um compromisso ou qualquer coisa que fizesse sua família parar de perguntar. Observei suas mãos tremerem enquanto ela se agarrava à bancada e perguntei qual era a opção 3, embora não tivesse certeza do porquê estava perguntando. Seu corpo ficou completamente imóvel e ela se virou para me olhar com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. A opção 3 era: nós poderíamos ir a este casamento juntos. Não como falsos qualquer coisa, mas como o que quer que realmente fôssemos um para o outro agora, enfrentando toda essa bagunça como pessoas reais em vez de atores desempenhando papéis. As palavras pairaram no ar entre nós enquanto o sol começava a nascer pela janela da minha cozinha. Ela esperou talvez 30 segundos antes de pegar suas chaves e dizer que precisava ir se arrumar, mas que eu deveria mandar uma mensagem com o que eu decidisse. Depois que ela saiu, sentei-me em frente ao meu notebook, olhando para o arquivo do nosso contrato com todas as anotações que eu vinha fazendo por 3 meses. Havia páginas de detalhes sobre os membros da família dela e suas peculiaridades, piadas internas que criamos durante os jantares, capturas de tela do Facebook da mãe dela, onde ela postou fotos nossas em eventos de família, parecendo mais feliz do que eu me lembrava de ter me sentido na época. Meu celular vibrou com uma mensagem de Kian, dizendo que sabia que as coisas estavam estranhas, mas que tanto ele quanto Sasha realmente me queriam no casamento e perguntando se poderíamos conversar. Eu a deletei imediatamente, mas tirei uma captura de tela primeiro, porque algo no meu instinto me dizia que eu deveria documentar tudo a partir dali. O terno que René me ajudou a escolher 3 semanas atrás estava pendurado no meu armário e eu o vesti só para ver como ficava. Ela passou mais de 1 hora na loja garantindo que o caimento estivesse perfeito, alisando as lapelas e se afastando para me olhar de diferentes ângulos, enquanto me dizia que eu parecia o James Bond, e depois ficando vermelha quando percebeu o quão animada soava. Meu celular tocou e o nome de Marcos apareceu na tela. Ele disse que não sabia o que aconteceu na noite passada, mas que René não vinha sendo ela mesma ultimamente, e que essas últimas semanas comigo foram as mais felizes que ele a viu desde que era criança. Ele só achou que eu deveria saber antes de tomar qualquer decisão sobre hoje. Depois de desligar, dirigi até o local do casamento, mas estacionei do outro lado da rua, em vez de no estacionamento principal. Os convidados começaram a chegar em carros chiques, e eu observei do meu assento do motorista quando uma limusine branca parou e Sasha saiu em seu vestido de noiva, parecendo perfeita e rindo de algo que o fotógrafo disse. O estranho era que não doeu como eu pensei que doeria. Parecia mais assistir a um filme sobre estranhos do que ver minha ex que me destruiu. Meu celular se iluminou com uma mensagem de René dizendo que estava no local e que havia dito a todos que eu estava com intoxicação alimentar, mas que talvez aparecesse se me sentisse melhor. Sem pressão, ela acrescentou, e anexou uma foto do cartão com meu nome ainda ao lado do dela na mesa da família, que a mãe dela havia guardado por via das dúvidas. Através do meu para-brisa, avistei Nathan em seu pequeno smoking, parado perto da entrada, olhando ao redor com sua expressão triste enquanto sua mãe, Grace, se abaixava para sussurrar algo para ele. Ele balançou a cabeça e agarrou o dinossauro de pelúcia que eu lhe dei em sua festa de aniversário, o que ele chamou de Rex, e carregava para todos os lugares. Meu peito se apertou ao ver aquele garotinho me procurando na multidão enquanto os convidados do casamento passavam por ele. Alguém bateu na janela do meu carro e eu pulei com tanta força que bati a cabeça no teto. Sasha estava lá, em seu vestido de noiva, com o tecido se acumulando a seus pés no asfalto, gesticulando para que eu abaixasse o vidro. Quando o fiz, ela imediatamente começou um discurso sobre como precisava explicar sobre Kian e como não era para ter acontecido do jeito que eu pensei. O que me impressionou não foi o que ela estava dizendo, mas o que ela não estava dizendo, porque não havia um pedido de desculpas real em nada daquilo, apenas ela tentando controlar a narrativa. Finalmente, a interrompi, perguntando como exatamente deveria ter acontecido. Então ela começou a gaguejar enquanto ajeitava o vestido contra a brisa da manhã. Ela conseguiu dizer algo sobre como eles simplesmente se apaixonaram e que foi confuso, mas real. Então ela realmente disse que precisava que eu os perdoasse para que todos pudessem seguir em frente. A maneira como ela disse isso fez minhas mãos se apertarem no volante. Eu disse a ela que não a perdoava e não precisava perdoar.
Eu disse que ela fez sua escolha, mas que isso não era mais sobre ela. O rosto dela passou por umas 6 expressões diferentes antes de ela perguntar por que eu estava ali, e foi aí que eu entendi exatamente por que eu tinha dirigido até ali. Subi o vidro enquanto ela ainda estava parada lá e dirigi em direção ao estacionamento do local. A cerimônia já estava começando quando entrei pelas pesadas portas de madeira. Todas as cabeças nas fileiras de trás se viraram, mas continuei andando pelo corredor lateral. Os olhos de Renée se arregalaram quando ela me viu deslizando para o assento vazio ao lado dela. Peguei a mão dela sem pensar, não para mostrar, mas porque eu queria. Ela apertou de volta com tanta força que meus nós dos dedos estalaram. Durante os votos, quando Kian estava lá prometendo ser fiel, senti o corpo inteiro de Renée ficar tenso ao meu lado. Ela se inclinou e sussurrou: "Nós podemos ir embora, se você quiser." Eu sussurrei de volta que íamos ver isso até o fim. Helena estava sentada do outro lado de Renée e me deu um pequeno aceno de aprovação. A leitura começou e Nathan saiu do colo de Grace e subiu no meu. Ele começou a sussurrar sobre dinossauros enquanto o leitor falava monotonamente sobre amor e compromisso. Suas pequenas mãos faziam asas de pterodátilo contra meu peito. Aquele momento pareceu mais real do que qualquer coisa que eu vivi com Sasha em nossos 2 anos inteiros juntos. Renée nos observava com um olhar que eu não conseguia decifrar. A recepção foi no salão de baile ao lado e encontramos nossa mesa no mapa de assentos. A mesa 3 nos colocou bem com os pais de Sasha, que não paravam de me lançar olhares. A boca da mãe dela era uma linha fina, enquanto o pai não fazia contato visual. Renée lidou com as perguntas constrangedoras deles, como se fizesse isso a vida toda, desviando e redirecionando com facilidade. Eu me concentrei em cortar o frango de Nathan em formas de dinossauro enquanto ele narrava uma batalha pré-histórica inteira. Durante o coquetel, Kian me encurralou perto do bar enquanto eu pegava uma bebida para Renée. Ele começou com todo um discurso sobre como precisávamos limpar o ar entre nós. Coloquei os copos na mesa e me levantei lentamente para encará-lo. Eu disse a ele que não éramos manos e nunca mais seríamos. Eu disse que ele dormiu com minha namorada enquanto fingia ser meu amigo. E não havia nada para limpar. O rosto dele ficou vermelho e ele se aproximou como se fosse realmente tentar algo em seu próprio casamento. Renée apareceu entre nós antes que algo pudesse acontecer. Ela disse a Kian que talvez ele devesse se concentrar em sua noiva, em vez de assediar o namorado dela em seu dia de casamento. A maneira como ela disse namorado ficou no ar, porque ela não adicionou a palavra falso na frente. Kian recuou e se afastou enquanto a mão de Renée encontrou a minha novamente. Marcos me encontrou durante a pausa para charutos no terraço após o jantar. Ele acendeu seu cubano e começou a falar sobre como ele e Helena, na verdade, tiveram um casamento arranjado. No começo, ele disse que levaram 3 anos para se apaixonarem de verdade, mas agora ele não conseguia imaginar a vida sem ela. Ele me olhou através da fumaça e disse: "Às vezes, as melhores coisas começam como acordos de negócios." Ficamos ali assistindo ao pôr do sol enquanto a música do casamento vinha pelas portas francesas. De volta para o jantar, a madrinha de Sasha se levantou para fazer seu discurso sobre o amor verdadeiro, conquistando todos os obstáculos. Ela ficava me lançando olhares significativos toda vez que dizia a palavra obstáculos. Debaixo da mesa, a mão de Renée encontrou a minha e a segurou com força. A madrinha finalmente se sentou, e os garçons começaram a retirar os pratos, enquanto o DJ pegava o microfone para anunciar o arremesso do buquê. Todas as mulheres solteiras se aglomeraram na pista de dança, exceto Renée, que permaneceu em seu assento, balançando a cabeça até que sua irmã, Grace, a arrastou fisicamente para lá. Sasha estava na frente em seu vestido branco, segurando o buquê e examinando a multidão de mulheres atrás dela com um sorriso estranho. Ela se virou e olhou diretamente nos olhos de Renée, depois se virou de novo e jogou o buquê com força, como se estivesse tentando nocautear alguém. As flores voaram direto no rosto de Renée, e ela as pegou por puro reflexo para se proteger de ser atingida. Sasha se virou com um sorriso maldoso e disse alto o suficiente para todos ouvirem que talvez Renée fosse a próxima, se conseguir encontrar alguém de verdade. A sala inteira ficou em silêncio por 1 segundo, e eu vi o rosto de Renée passar de chocado para furioso em cerca de meio segundo. Ela se levantou de repente e, de alguma forma, tinha um microfone na mão antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo. Tentei puxar seu braço para que ela se sentasse, mas ela já estava falando no microfone, dizendo que queria fazer um brinde à sua prima Sasha. A sala ficou em silêncio total, e até os garçons pararam de se mover enquanto Renée erguia sua taça de champanhe e dizia que Sasha sempre conseguia o que queria. Ela continuou, dizendo que fosse a promoção na empresa da avó, o orçamento maior para o casamento, ou até mesmo os namorados das outras pessoas. Sussurros percorreram a multidão, e vi Marcos se endireitar na cadeira enquanto a boca de Helena se abria em choque. Mas Renée ainda não tinha terminado, e agradeceu a Sasha, porque as escolhas dela levaram Renée até mim, até o Alan. O rosto de Sasha ficou completamente branco, e ela tentou dizer a Renée para parar, mas Renée continuou falando no microfone.
Ela disse que passou 3 meses fingindo me amar por dinheiro, apenas para descobrir que o que tínhamos era mais real do que qualquer coisa que Sasha e Kian construíram sobre mentiras. A sala explodiu em caos, com pessoas falando umas sobre as outras e Helena tentando se levantar para restaurar a ordem, enquanto Marcos, na verdade, começou a rir no pior momento possível. Os pais de Sasha exigiam saber o que estava acontecendo e apontavam para René, enquanto outros parentes pegavam seus celulares para gravar tudo. Eu me levantei e tirei o microfone da mão de René antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa que piorasse a situação. Eu disse a todos que ela estava certa sobre ter começado como uma farsa, mas que ver René com sua família e ver sua bondade e força me fizeram apaixonar de verdade. Então me virei para olhar diretamente para Sasha e Kian, que estavam ambos paralisados, parecendo querer desaparecer. Agradeci a Sasha por me trair e agradeci a Kian por ser exatamente quem ele era, porque ambos me levaram a encontrar alguém que realmente lutou por mim. Voltei-me para René e disse que ela lutou por mim mesmo quando estava com medo de me perder, e mesmo quando eu não merecia. Sasha pegou o buquê de onde René o havia deixado cair e o jogou com força na cabeça de René, gritando que ela havia arruinado o casamento. René o pegou e o jogou de volta, gritando que Sasha havia arruinado a vida dela primeiro. Então estavam quites. As duas primas começaram a se mover uma em direção à outra, e seus pais tiveram que segurá-las fisicamente enquanto seguranças de terno preto entravam correndo do saguão. 2 seguranças nos agarraram, a mim e a René, pelos braços e começaram a nos levar em direção à saída, enquanto os convidados do casamento estavam todos de pé e gritando. Helena nos seguiu para fora, surpreendendo-me com o quão calma ela parecia em comparação com o caos atrás de nós. Ela nos disse que o que fizemos foi inadequado, mas depois sorriu um pouco e disse que não foi imerecido, já que Sasha sempre foi uma bully. Ela disse que estava feliz por alguém finalmente ter dito o que todos pensavam há anos, antes de voltar para dentro para lidar com a bagunça. Os seguranças nos acompanharam até o estacionamento e ficaram lá observando para garantir que realmente fôssemos embora. René e eu subimos no capô do meu carro, ainda com nossas roupas formais, e observamos pelas grandes janelas as pessoas lá dentro tentando se acalmar. Podíamos ver Sasha chorando, enquanto Kian tentava consolá-la, e o DJ tentava desajeitadamente fazer as pessoas dançarem novamente. René olhou para mim e perguntou se ainda íamos terminar uma semana depois do casamento, como dizia nosso contrato. Eu não respondi imediatamente porque honestamente não tinha ideia do que dizer ou do que eu queria. Ficamos sentados ali por mais 1 hora, observando o desastre que causamos, até que a segurança saiu e nos disse para deixarmos a propriedade completamente. Na manhã seguinte, meu celular estava enlouquecido com notificações e eu tinha 47 mensagens de números que não reconhecia. Alguém havia postado tudo no TikTok e já tinha 2 milhões de visualizações com a legenda sobre a prima da noiva, expondo um relacionamento falso e um caso no casamento. René me mandou uma mensagem dizendo que aparentemente éramos famosos agora e que ela com certeza seria demitida quando fosse trabalhar na segunda-feira. Seu chefe já tinha visto o vídeo e queria falar com ela sobre representar mal a empresa ou algo assim. Eu mesmo assisti ao vídeo e vi como parecíamos loucos ali, com microfones, expondo a noiva em seu próprio casamento. Os comentários estavam divididos entre pessoas dizendo que éramos heróis por expor traidores e outros dizendo que éramos horríveis por arruinar o dia especial de alguém. A mãe de René me ligou 3 vezes, mas não atendi porque não tinha ideia do que dizer a ela depois de tudo. Marcos me deixou um correio de voz apenas rindo e dizendo que aquele foi o casamento mais divertido a que ele já tinha ido em 60 anos. Meus próprios pais começaram a mandar mensagens, perguntando se o vídeo que estava circulando era mesmo eu e o que diabos eu estava pensando em causar uma cena daquelas. O vídeo continuou se espalhando e ao meio-dia tinha 5 milhões de visualizações e alguém já havia feito um remix com música dramática adicionada. René apareceu no meu apartamento naquela tarde, parecendo exausta e carregando uma caixa com suas coisas do escritório, porque já a haviam demitido. Ela se sentou no meu sofá e ficamos apenas nos olhando, sem saber o que dizer sobre o completo desastre que criamos juntos. Na manhã seguinte, decidimos nos encontrar na cafeteria da Rua 3, onde costumávamos ensaiar nossas histórias de casal falso antes dos jantares de família. Cheguei primeiro e pedi o de sempre, enquanto observava a multidão da manhã passar apressada pelas janelas. Entrou 10 minutos depois, parecendo cansada, mas determinada. E quando o barista nos viu juntos, ele praticamente pulou por cima do balcão. Ele não parava de dizer que éramos lendas e nos mostrou seu celular, onde o vídeo do casamento tinha mais 1 milhão de visualizações da noite para o dia, e se recusou a nos deixar pagar pelas bebidas. Encontramos uma mesa no canto e ficamos ali, mexendo nossos cafés sem falar por um tempo. Finalmente, perguntei quando deixou de ser falso para ela. Ela olhou para o seu latte e me disse que foi na noite em que fiz vozes de dinossauro para o Nathan na festa de aniversário dele, quando eu não sabia que ela estava observando, e não havia ninguém para quem atuar. O celular dela começou a vibrar na mesa, e ela quase o ignorou, mas viu que era seu chefe ligando. Ela colocou no viva voz e, em vez de gritar como esperávamos, ele estava rindo e falando sobre como o vídeo do casamento foi a melhor coisa que já aconteceu para a presença da empresa nas redes sociais. O marketing queria se reunir com ela para fazer uma campanha inteira em torno disso, e ele lhe ofereceu uma promoção na hora.
Estávamos ambos processando isso quando a porta da cafeteria se abriu e Sasha entrou, ainda usando seu vestido de lua de mel com areia nas sandálias. Ela marchou direto para nossa mesa e começou a disparar sobre como destruímos a vida dela, que o vídeo estava em toda parte e que os pais de Kian queriam a anulação do casamento. Ela não estava errada sobre a bagunça, mas também não estava assumindo nenhuma responsabilidade pelo que fez comigo primeiro. Renée ficou quieta por um momento, depois disse a ela calmamente que ela destruiu a vida dela primeiro, mas a diferença era que eu a reconstruí em algo melhor. Sasha se virou para mim e perguntou se eu realmente amava Renée ou se tudo isso era apenas vingança. A resposta saiu simples e clara. Eu disse a ela que amava Renée, não por vingança ou pelo contrato, mas porque ela me trouxe sopa quando eu estava doente, memorizou como eu tomava meu café e lutou por mim mesmo quando eu fui embora. Sasha ficou ali por um segundo, parecendo desanimada. Depois se virou e saiu sem dizer mais uma palavra. Renée estava me encarando com uma expressão que eu não conseguia ler e disse: "Você acabou de dizer que me ama." Eu assenti e ela perguntou se isso fazia parte da performance. Lembrei a ela que o contrato terminou quando saímos do casamento ontem. Ela respirou fundo e disse que precisava me contar uma coisa. Não havia $1000, porque ela gastou todas as suas economias no terno que me comprou e em todos aqueles jantares de família a que fomos. Ela estava completamente sem dinheiro e não poderia ter me pago, mesmo que quisesse. Comecei a rir, talvez um pouco demais, e perguntei se ela realmente me contratou como namorado falso com dinheiro que não tinha. Ela assentiu, parecendo miserável, e disse que estava desesperada e foi estúpida, e que imaginou que conseguiria o dinheiro de alguma forma antes que os 3 meses terminassem. Ficamos sentados em silêncio por 1 minuto, enquanto eu processava essa informação. Então peguei meu celular e deletei o documento do contrato que fizemos naquele primeiro dia no escritório. Eu disse a ela que era uma boa coisa eu não estar nessa pelo dinheiro. Então ela me olhou com esperança e perguntou se eu realmente não estava fazendo isso pelo dinheiro. Contei a ela sobre praticar minha voz de namorado sozinho no meu apartamento por horas, até minha garganta doer, sobre o caderno que eu mantinha escondido na gaveta da minha mesa, com todas as coisas favoritas dela anotadas, os lattes de leite de aveia que ela gostava, o jeito que ela odiava coentro, mas amava manjericão, como ela sempre tocava na orelha quando estava nervosa. Peguei meu celular e mostrei a ela o histórico de pedidos da Amazon, cheio de brinquedos de dinossauro que eu vinha comprando para o Nathan com meu próprio dinheiro. Seus olhos se arregalaram quando ela viu o total. Antes que ela pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo e Marcos e Helena entraram parecendo sérios. Helena disse que imaginavam que estaríamos aqui e que a família estava tendo uma reunião de emergência. Marcos olhou diretamente para mim e disse que eu ainda era da família, não importava o que acontecesse. Nós os seguimos até a casa deles, onde a sala de estar estava lotada de pessoas que eu reconhecia de todos aqueles jantares de família. Os pais de Sasha estavam perto da janela, exigindo desculpas, enquanto todos os outros se sentavam onde encontravam espaço. No centro, sentava-se uma mulher mais velha que eu nunca tinha visto antes, observando tudo com olhos penetrantes. Tinha que ser a vovó Johnson, de quem todos sempre falavam. A sala ficou em silêncio quando entramos. A vovó finalmente falou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Ela disse que Sasha roubou o namorado da prima e que Renée perturbou um casamento, trazendo vergonha para a família. Então ela se virou para me olhar e seu rosto se suavizou um pouco. Ela disse que eu poderia ter causado uma cena no jantar de ensaio, mas me retirei. Poderia ter abandonado Renée, mas fiquei ao seu lado. Disse que era esse tipo de homem que eles queriam na família. Os pais de Sasha começaram a protestar, mas a vovó levantou uma mão e eles se calaram imediatamente. Grace se levantou do sofá e disse que Nan não parava de falar de mim há semanas. Disse que as crianças sabem quando alguém realmente se importa e que aquilo não era falso. Nathan correu e abraçou minha perna, perguntando se eu ainda o ensinaria sobre pterodátilos. Eu o peguei no colo e ele enterrou o rosto no meu ombro. Foi quando a porta da frente se abriu com tanta força que bateu na parede. Ian entrou furioso, parecendo não ter dormido, com a gravata frouxa e o cabelo bagunçado. Ele começou a gritar sobre como aquela família era louca, como o casamento foi arruinado e a lua de mel cancelada. Disse que seus pais agora o achavam um destruidor de lares. Sasha se virou para ele rapidamente, gritando que ele era um destruidor de lares e ela também. Eles começaram a brigar ali mesmo, na frente de todo mundo, suas vozes ficando mais altas e feias. Sasha admitiu que foi atrás de Kian, em parte para me machucar por não tê-la pedido em casamento rápido o suficiente depois de 3 anos juntos. Kian respondeu que tinha ciúmes da minha promoção e do meu relacionamento e queria o que eu tinha. O casamento deles estava desmoronando em tempo real, enquanto 40 parentes assistiam de boca aberta. A vovó se levantou e mandou os dois saírem até que pudessem agir como adultos. Eles saíram separadamente, Sasha chorando e Kian batendo a porta novamente. 2 horas depois que todos foram para casa e Marcos e Helena estavam limpando, Renée e eu nos sentamos no quarto de infância dela. Seus pôsteres de adolescente ainda estavam nas paredes, misturados com fotos dos últimos 3 meses que sua mãe deve ter impresso e emoldurado. Fotos nossas em jantares de família, no aniversário de Nathan, na degustação do bolo onde ela chorou. Ela perguntou o que deveríamos fazer agora. Eu disse a ela que deveríamos namorar de verdade desta vez, sem contratos, pagamentos ou atuações, apenas nós descobrindo se o que tínhamos era real sem toda a falsidade ao redor. Ela pareceu assustada e perguntou, e se a gente só era bom em fingir? Na minha porta eu me aproximei e a beijei.
sem ninguém olhando, sem família para quem atuar, apenas nós. Ela congelou por um segundo, depois me beijou de volta, suas mãos agarrando minha camisa. Quando nos separamos, ela estava ofegante e me olhando como se nunca tivesse me visto antes. Concordamos em tentar de verdade desta vez, sem contratos, histórias falsas ou conversas ensaiadas. Na semana seguinte, no trabalho, foi estranho porque todos tinham visto o vídeo do casamento que viralizou. Aparentemente, o primo de alguém o postou e ele obteve milhões de visualizações. Meu gerente me chamou em sua sala, parecendo preocupado com a imagem da empresa. Mas então o CEO entrou rindo e disse que foi a melhor publicidade que tivemos em anos. Nos fez parecer humanos, em vez de apenas mais uma empresa de tecnologia. Ele até me deu um bônus por, segundo ele, melhora da marca. René e eu tivemos que descobrir novas regras agora que estávamos namorando de verdade. Mantivemos nossos apartamentos separados, planejamos encontros reais onde não ensaiávamos o que dizer, e foi mais difícil do que fingir, porque agora tudo importava. 3 semanas depois, meu celular vibrou com uma mensagem de Sasha perguntando se poderíamos nos encontrar. René a viu por cima do meu ombro e ficou tensa. Mas eu decidi que precisava de um desfecho. Nos encontramos em uma cafeteria no centro, onde Sasha apareceu parecendo cansada, com papéis na mão que se revelaram ser os documentos de anulação que ela já havia entrado. Ela mexeu o café por 5 minutos antes de finalmente falar. Disse que, mesmo quando devíamos ser falsos, René e eu tínhamos mais química do que ela e que Ian jamais tiveram. Ela admitiu que estava errada sobre como terminou as coisas comigo, mas não se arrependia de terem terminado, porque não éramos certos um para o outro. Ela disse que eu era melhor com René, e isso foi provavelmente o mais próximo de um desfecho que eu conseguiria dela. Na mesma semana, Kian me enviou um longo e-mail tentando explicar seu lado, pedindo perdão, dizendo que estava bêbado e foi estúpido, e que simplesmente aconteceu. Eu o li 3 vezes, mas não respondi nem deletei. Porque algumas pontes não são para serem reconstruídas, apenas deixadas como ruínas pelas quais você passa às vezes. 1 mês depois foi a verdadeira festa de aniversário de Nathan, não uma performance desta vez. Quando ele me apresentou a seus amigos como seu tio que sabia tudo sobre dinossauros, os olhos de René se encheram de lágrimas, observando-me fazer todas as vozes para seus brinquedos de dinossauro. Helena me chamou de lado enquanto as crianças comiam bolo. Ela me olhou por um longo momento. Depois disse que sabia que era falso desde o início, porque as mães sempre sabem, mas ela também viu o momento exato em que se tornou real. Ela me agradeceu por não desistir de René depois que ela mentiu sobre Sasha. Marcos se aproximou e me entregou algo embrulhado em um pano, o relógio de seu pai, que estava na família há 3 gerações. Ele disse que fica na família, e o empurrou para minhas mãos quando tentei recusar. Disse que eu o mereci por ficar ao lado de René quando ela estava em seu pior momento, quando a maioria dos caras teria ido embora. 2 meses depois disso, René e eu tivemos nossa primeira briga de verdade, sobre dinheiro. De todas as coisas. Ela insistia que precisava me pagar os $1000 que havia prometido, mesmo que nunca os tivesse tido. Eu disse a ela que a coisa toda era ridícula, já que estávamos juntos agora, mas ela não largava o assunto. Dizia que era sobre manter sua palavra. Discutimos no meu apartamento por 2 horas, ela andando de um lado para o outro, enquanto eu sentava no sofá tentando fazê-la ver a razão. Ela pegou uma almofada do sofá e a jogou em mim com força suficiente para derrubar meu café. Depois, começou a andar de novo, enquanto eu limpava a bagunça com papel toalha da cozinha. Quanto mais discutíamos, mais alto falávamos. Até que os vizinhos começaram a bater na parede e nós dois congelamos no meio de um grito. Ela olhou para mim com minha camisa encharcada de café e começou a rir, depois a gargalhar até não conseguir mais respirar. Eu comecei a rir também, porque ali estávamos nós, brigando por dinheiro falso do nosso relacionamento falso enquanto vivíamos um de verdade. Ela desabou ao meu lado no sofá molhado, ainda ofegante com toda aquela estupidez. Depois que nos acalmamos, ela ficou com um olhar sério e foi até o armário da minha cozinha, pegou um pote de picles vazio e escreveu "Pote da Verdade", com uma caneta permanente. Cada mentira a partir de agora custa $5, ela disse. Mesmo as pequenas, como dizer que está bem quando não está, e o dinheiro vai para nossas primeiras férias de verdade. Eu imediatamente tive que colocar $20 por várias desculpas de trabalho, e ela colocou 15 por dizer à mãe dela que estávamos ocupados demais para visitar no último fim de semana. E o pote encheu rápido naquela primeira semana. 3 meses depois, tudo mudou quando Marcos nos chamou para o jantar de domingo, mas não disse o porquê. Encontramos a família inteira reunida em volta do notebook de Helena, assistindo a um vídeo viral sobre desastres de casamento que se transformaram em histórias de amor. Lá estávamos nós, no casamento de Sasha, a briga, o beijo, tudo, com mais de 2 milhões de visualizações e comentários sobre como éramos meta de relacionamento. Alguém havia pesquisado e postado que o casamento de Sasha e Kian durou exatamente 3 semanas antes de ela pegá-lo com sua instrutora de yoga. Enquanto isso, fotos de René e eu na feira no fim de semana anterior estavam sendo compartilhadas em todos os lugares como prova de que relacionamentos falsos podem se tornar amor de verdade. A empresa de licenciamento de vídeos nos contatou naquela semana, oferecendo $5.000 pelos direitos exclusivos. 2 semanas depois, a avó de René, que todos chamavam apenas de Vovó Miller,
Nos convidou para tomar chá em sua casa. Apenas nós, ninguém mais. Ela morava em uma enorme casa vitoriana em Pacific Heights, que provavelmente custava mais do que eu ganharia em 10 vidas. Sentamos em sua sala de estar, enquanto ela servia Earl Grey em xícaras de porcelana de verdade, que pareciam mais velhas que a casa. Ela pousou a xícara e anunciou que estava reescrevendo seu testamento porque Sasha demonstrou mau julgamento. Renée demonstrou coragem, mas eu demonstrei caráter, e isso é o que mais importa. Ela já havia ligado para seu advogado e queria que estivéssemos lá quando ela assinasse as alterações. A notícia se espalhou pela família em horas. Sasha ligou para Renée gritando que havíamos manipulado uma velha senil, que planejamos todo o relacionamento falso para roubar sua herança. Marcos e Helena ficaram do nosso lado, mas Sasha convenceu seu irmão e 2 primos de que éramos vigaristas. A família se dividiu em grupos, com acusações voando no grupo de texto, que ficou tão feio que Helena finalmente o deletou. Sasha contratou um advogado caro do escritório de seu pai para contestar a mudança no testamento, alegando influência indevida e fraude. O advogado nos enviou uma carta cheia de ameaças legais sobre abuso de idosos e conspiração que fez minhas mãos tremerem quando ali. Usamos o dinheiro do vídeo viral para contratar nossa própria advogada, uma mulher chamada Patrícia. Ela revisou tudo, nossas mensagens de texto, o contrato que eu estupidamente salvei no meu notebook, a linha do tempo do nosso relacionamento, e então se recostou na cadeira. A linha do tempo, na verdade, nos ajuda, disse ela, porque nosso relacionamento claramente antecede quaisquer mudanças no testamento, e acho irônico que sua documentação falsa sirva como prova real. Os depoimentos foram brutais. 6 horas de perguntas sobre cada detalhe do nosso relacionamento, sob juramento. Quando as partes falsas terminaram e as reais começaram. O que era performance e o que era genuíno. Cada mensagem de texto dissecada em busca de significado. Renée chorou 2 vezes durante o dela, e eu vomitei no banheiro do tribunal durante uma pausa no meu. Mas também foi estranhamente bom. Finalmente contar a verdade completa sobre tudo, até as partes embaraçosas. Como praticar a voz de namorado no almoxarifado. O advogado de Sasha apresentou nosso contrato original no tribunal como se tivesse encontrado a prova do crime, lendo-o em voz alta com pausas dramáticas. Mas então, Patrícia apresentou toda a campanha da empresa de marketing como contraprova, mostrando que estávamos publicamente juntos há meses desde o casamento, sem necessidade de contrato. Ela tinha recibos de jantares, fotos marcadas por amigos, até mesmo filmagens de segurança do meu prédio, mostrando Renée basicamente morando lá. Na noite anterior à decisão, Renée não conseguia dormir. Eu finalmente acendi a luz às 3 da manhã. Ela se sentou, em pânico por perder tudo. Sua família, o dinheiro, talvez até eu, se isso desse errado. Lembrei a ela que começamos sem nada real e construímos algo mesmo assim, que éramos bons em tornar coisas falsas verdadeiras. Ela me beijou então, me beijou de verdade. Não como a performance do casamento, mas como se precisasse ter certeza de que eu era real. 2 semanas depois, sentamos no tribunal de mãos dadas com tanta força que meus dedos ficaram dormentes, enquanto a juíza lia sua decisão. Ela decidiu completamente a nosso favor, afirmando que as mudanças no testamento foram feitas por um adulto competente, sem evidência de coação. Mas então, ela acrescentou algo que fez Sasha sair furiosa do tribunal. Ela observou que o que começou como engano evoluiu para afeto genuíno, o que, segundo ela, é mais do que se pode dizer de muitos relacionamentos que começam honestamente, referindo-se claramente ao casamento de 3 semanas de Sasha. Sasha ficou ali por 1 segundo, então seu rosto se desfez e ela começou a chorar ali mesmo no tribunal. Não as lágrimas de raiva que eu esperava, mas lágrimas cansadas, como se as estivesse segurando por meses. Ela se largou na cadeira e cobriu o rosto com as 2 mãos, enquanto seu advogado desajeitadamente lhe dava um tapinha no ombro. Vovó Miller se aproximou e colocou a mão no braço de Sasha, oferecendo-lhe um lenço de sua bolsa. Ela disse algo baixinho que fez Sasha olhar para cima, e depois de 1 minuto, Sasha assentiu e assinou alguns papéis que seu advogado tirou. Mais tarde, descobri que a vovó ofereceu a ela uma parte menor da herança se ela concordasse em fazer terapia, o que Sasha aceitou sem lutar. 2 dias depois, meu celular vibrou com uma mensagem de Kian, sugerindo que todos fôssemos tomar uma cerveja e seguir em frente. Olhei para ela por talvez 10 segundos antes de deletá-la e bloquear seu número. Renée me viu fazer isso e apertou minha mão, mas não disse nada. Algumas coisas você perdoa, e outras você simplesmente deixa para trás. 3 semanas se passaram antes que Renée sugerisse que voltássemos à cafeteria, onde escrevemos nosso contrato de namorado falso. O mesmo barista estava trabalhando e nos reconheceu, fazendo uma piada sobre emoldurar nosso contrato original, já que nos tornamos clientes assíduos. Em vez de rir, Renée pegou um caderno e começou a escrever algo novo. Não um contrato desta vez, mas uma lista de promessas reais, sem termos de pagamento ou cláusulas de término. Ela escreveu que prometia me dizer quando estivesse com medo. Eu escrevi que prometia ficar, mesmo quando as coisas ficassem complicadas. Nós 2 assinamos, mas desta vez não era legalmente vinculativo, apenas emocionalmente. O papel foi para a bolsa dela, onde ela o guardou pelos próximos 6 meses. 6 meses após o desastre do casamento, Renée chegou em casa do trabalho parecendo nervosa e animada ao mesmo tempo. Sua empresa havia lhe oferecido uma promoção para dirigir o escritório de Seattle,
quase o dobro de seu salário. Mas isso significava deixar São Francisco. Ela explicou todos os detalhes enquanto andava pelo meu apartamento, dizendo que entendia se eu não pudesse deixar meu emprego e amigos aqui. Deixei-a terminar todo o seu discurso antes de pegar meu notebook e mostrar a ela o e-mail que eu havia recebido na semana anterior. Uma empresa de tecnologia de Seattle havia me oferecido uma posição de desenvolvedor sênior com melhor remuneração e opções remotas para quando visitássemos sua família. Sua boca se abriu e ela apenas olhou para a tela. Eu vinha fazendo entrevistas secretamente há 3 meses, pesquisando empresas de Seattle e fazendo chamadas de vídeo durante o almoço. Ela continuava olhando de mim para o notebook, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Eu disse a ela que pratiquei chamar seu nome em um almoxarifado, aprendi toda a escalação do time de futebol de seu pai e inventei um rancho inteiro no Canadá. Mudar para Seattle era, na verdade, a coisa mais fácil que eu já tinha feito por ela. Ela me derrubou no sofá e ficamos ali por 1 hora, apenas abraçados. Naquele domingo, contamos a família dela no jantar. Nathan começou a chorar até prometermos que ele poderia visitar e ver o Space e talvez assistir a um jogo dos Seahawks. Marcos imediatamente pegou o celular para pesquisar times esportivos de Seattle e começou a planejar para quais jogos ele voaria para assistir. Helena apenas assentiu como se soubesse que isso aconteceria e começou a fazer listas de quais móveis precisaríamos para um novo lugar. 2 meses depois, estávamos até os joelhos em caixas e fita adesiva. René encontrou a pasta onde guardamos todos os nossos adereços de relacionamento falso, as anotações do ensaio, textos impressos, o planejamento da nossa história de fachada. Ela segurou o contrato original com todas as suas regras e cláusulas, perguntando se deveríamos guardar essas coisas ou jogar fora. Peguei a pasta e escrevi História de Origem na frente com uma caneta permanente. Nós a embalamos cuidadosamente entre álbuns de fotos e outros documentos importantes, porque mesmo que tenha começado como uma mentira, tornou-se a base para algo real. A viagem para Seattle levou 12 horas diretas. Paramos para abastecer e ela comprou todos os lanches que eu peguei sem perguntar, assim como vinha fazendo há meses. No meio do caminho, em Oregon, ela parou em uma área de descanso e eu pensei que algo estava errado com o carro dela, mas ela apenas ficou ali, me olhando. Eu te amo, ela disse, e meu cérebro deu um curto-circuito, porque não havia ninguém por perto para quem atuar. Eu a beijei ali mesmo, ao lado das máquinas de venda automática, enquanto caminhoneiros passavam, e foi o primeiro beijo que foi só nosso. Chegamos a Seattle enquanto o sol se punha, pintando tudo de dourado, e encontramos nosso novo prédio de apartamentos. O lugar era menor do que qualquer um de nós poderia pagar sozinho, mas queríamos construir algo juntos do zero. A coleção de dinossauros de Nathan foi a primeira coisa que desempacotamos. Naquela primeira noite, ainda estávamos montando a cama, quando o celular dela tocou com uma chamada de vídeo de toda a família. Você chegou como um funcionário e saiu como família, disse a avó dela, e senti minha garganta fechar. 3 dias depois, um pacote chegou sem endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia de Sasha imediatamente. Dentro havia um bilhete que fez minhas mãos tremerem. Ela escreveu sobre começar a terapia, aprender a querer sua própria felicidade em vez de tirar a dos outros, agradecendo-nos pelo choque de realidade no casamento. Sob o bilhete havia uma linda moldura de madeira com 2 espaços, um para uma foto e outro para um documento. Colocamos nossa foto real favorita do aniversário de Nathan ao lado do nosso contrato falso original. O contraste contava toda a nossa história melhor do que as palavras poderiam. 6 meses após aquele casamento desastroso, estávamos andando pelo Pike Place Market em uma terça-feira qualquer, quando René parou tão de repente que quase bati nela. Ela se virou bem ali, entre os lançadores de peixe e as barracas de flores. Vamos nos casar, disse ela. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, eu já estava tirando o anel que carregava há 3 semanas. Eu estava pensando a mesma coisa, eu disse. E ela começou a chorar e a rir ao mesmo tempo. Ela disse sim, enquanto os peixeiros aplaudiam e estranhos tiravam fotos. E tudo foi confuso, público e completa e absolutamente real.